Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, cheios de força e energia para mais uma live. Na live de hoje eu vou partilhar o que é o método Luminous e como é que ele funciona, como é que eles funcionam uns com os outros. Eu peço desculpa que eu acho que aqui há alguma coisa que não está bem. Olá, boa noite. Hoje eu vou explicar como é que funciona o método Luminous e em que é que ele consiste. É uma live mais específica sobre o método, como é que ele é transformador para os empresários e vou explicar como é que tudo se processa. Então, o método Luminous, ele foi criado para conseguir identificar nos empresários aqueles pontos que os impedem de crescer. E como é que isso é feito? É feito através de um diagnóstico. O método é constituído por um diagnóstico. Esse diagnóstico vai analisar 3 partes. Uma delas é o próprio empresário e vai analisá-la em vários pilares fundamentais, em vários fundamentos, que eu depois mais à frente já vou falar quais são. E esse diagnóstico é um diagnóstico profundo, a nível pessoal, a nível individual, da forma como ele se vê, da forma como ele vê o mundo e da forma como ele vê a sua própria empresa e os seus colaboradores e tudo o que está relacionado com a empresa. Essa é uma primeira etapa, faz-se esse diagnóstico. De seguida faz-se esse mesmo diagnóstico em relação à empresa. Os mesmos fundamentos são avaliados em relação à empresa. Eu depois já vou falar quais são esses fundamentos. Numa terceira etapa, é feita uma ligação entre o diagnóstico do empresário e o diagnóstico da empresa, e então vamos perceber quais são as incongruências que existem, quer num diagnóstico, quer no outro, porque depois é importante termos um diagnóstico, termos o outro, é importante fazer a ligação entre os dois diagnósticos e daí vamos detectar pontos de melhoria. Ou seja, ao fazer estas 3 análises, do empresário, da empresa e a ligação entre os dois, nós vamos ter vários pontos de melhoria ou vários pontos limitantes que precisamos trabalhar, quer a nível do empresário, quer a nível da empresa, quer a nível das incongruências entre os dois. De seguida, em que é que consiste o método? O método consiste em priorizar todos esses pontos limitantes, ou todos esses pontos negros que o impedem o empresário de crescer. E então vamos priorizá-los desde qual é aquele que é mais importante e que, se for ultrapassado, vai ser transformador quer para o empresário, quer para a empresa. Analisamos os 3 mais importantes e fazemos um planeamento, um plano estratégico de ação para ultrapassar cada um deles. Resumidamente, este é o método Luminous. E porquê é que ele se chama Luminous? Porque vai identificar pontos cegos que o próprio empresário não conseguiu identificar e vai dar-lhes luz, que é para que ele se ilumine, para que possa iluminar a sua empresa e para que a sua empresa iluminada possa iluminar o mundo com os seus serviços e com os seus produtos. De maneira que é Luminous precisamente para iluminar os pontos cegos que impedem o empresário de crescer, para que ele possa iluminar a empresa, para que a empresa ilumine o mundo. É um método de base estrutural que revoluciona toda a forma do empresário se ver e permite identificar aqueles pontos que estão a impedir de crescer, de evoluir. E uma vez trabalhados, vai ser transformador, é como se fosse uma reestruturação do próprio empresário. Vai mudar as bases do próprio empresário, criando uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de estar e como consequência uns novos resultados. Isso é muito importante. Então, dentro do método Luminous, quais são os fundamentos que vamos avaliar? Existem são 4 os pilares importantes que vamos avaliar, quer o empresário, quer a empresa, quer as incongruências. Então, são eles, começando pelas fundações. E o que é que eu chamo fundações? Fundações são aquelas bases do empresário que são a estrutura do nosso funcionamento, são as bases, os alicerces. As fundações são como se fossem os alicerces dessa nossa base, dessa forma de comunicar e de estar. Então, o que é que inclui nessas fundações? Inclui o empresário perceber qual é o seu propósito,
qual é a sua missão, quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que ele valoriza, aquilo que é importante para ele, aquilo que realmente conta na hora de tomar decisões, qual é a sua visão do mundo, a sua visão também do que é que ele quer para a vida dele e para a empresa, não é? Onde é que ele está, onde é que ele quer chegar. É importante nós termos muita clareza nessa nossa visão de futuro, onde é que nós estamos e onde é que queremos estar, porque isso vai nos permitir tomar decisões mais rápidas, criar os nossos limites, saber dizer não, tomar decisões mais rapidamente. Isso vai nos sermos muito mais produtivos, sabermos entrar em ação mais rapidamente e conquistar mais rapidamente aquilo que desejamos, porque vamos nos tornar mais focados e mais empenhados naquilo que realmente queremos. É importante também conhecer a análise comportamental, também vamos passar por essa parte, e a análise comportamental, aqui estou a falar do DISC, identificar qual o perfil do próprio empresário e qual o perfil, identificando, pensando um bocadinho por todos os perfis, ele vai perceber dentro da sua empresa e das pessoas à volta qual é o tipo de pessoas que tem à sua volta e como conseguir lidar melhor com eles. Por exemplo, o DISC inclui o perfil dominante, influente, estável e analítico, e nós conseguindo perceber cada uma das pessoas, como cada uma das pessoas se enquadra em cada um desses perfis, vamos conseguir identificar melhor como lidar com eles e como eles entenderem-nos, nós entendermos a eles e de lidarmos melhor, criando uma relação melhor, com menos conflito, com menos stress, com mais empatia, com mais espírito de equipa e mais produtividade na base. É importante também perceber quais são as forças pessoais do próprio empresário, aquilo em que ele é bom e quais as suas limitações. Ao longo desta parte das fundações fazemos um exercício forte e poderoso que vai lá ao fundo para perceber o que é que o empresário é bom, e aí a ideia é potenciar, criar estratégias para potenciar aquilo que ele é bom, e por outro lado, os pontos mais fracos, é importante também criar estratégias para os desenvolver, para criar melhores competências e para conseguir criar melhores habilidades e competências para gerir melhor o seu negócio, a sua empresa e a sua equipa. Essa é a parte dos fundamentos. Depois, de seguida, passamos a uma parte dos potenciadores. Os potenciadores é tudo aquilo que nos ajuda a sermos e a crescermos mais e melhor. E aí entra análises da motivação, o que é que motiva o empresário, quais são aqueles pontos que o fazem movimentar-se e quais são aqueles pontos que o desmotivam e que lhe tiram a energia. Mas nesta fase dos potenciadores vamos analisar mais a parte que realmente potencia as ações do empresário, a parte que faz com que ele vá mais à frente mais rapidamente, porque é importante também sabermos esses pontos para que os possamos potencializar ainda mais e acelerá-los para conseguirmos mais rapidamente os nossos objetivos e aquilo que nós desejamos. É importante também conhecermos e termos sabedoria e inteligência emocional, como lidar com os conflitos, como lidar com as emoções, as nossas próprias emoções, as situações que nos aparecem, que normalmente são desafiantes, e é importante nós termos bases e estruturas para sabermos lidar com elas e para tomarmos decisões assertivas para que possamos resolvê-las mais facilmente e numa próxima vez deixarem de ser situações de conflito ou deixarem de nos incomodar e porque muitas das vezes quando não sabemos lidar com elas perdemos muito tempo, energia, e isso reduz muito a nossa produtividade. Podíamos estar a fazer outras coisas mais rentáveis e estamos ali a gerir conflitos ou a gerir as nossas próprias emoções, e quando nós temos competências para os fazer, vamos lidar com eles mais facilmente e vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades e criar estratégias para numa próxima vez já resolvermos isso mais facilmente. É importante também fazer uma análise sobre as nossas competências, as nossas formações, a capacitação, a educação de que nós temos para resolver as situações que nos aparecem. É importante nós tomarmos consciência daqueles pontos em que nós ainda não temos habilidades ou competências e perceber onde é que as vamos encontrar, só que nós só vamos conseguir procurar onde é que estão essas competências para nos ajudar se nós as conseguirmos identificar. O que é que me está a faltar para eu andar mais para a frente, para eu evoluir, para eu crescer? Quais são as habilidades ou as competências que me estão a faltar? Quais são aquelas que eu tenho e que devo potenciar? É importante fazer essa análise para podermos também, é um dos pontos que nos permite identificar onde é que estão os nossos bloqueios que nos impedem de crescer. E depois a comunicação. A comunicação é um ponto muito importante numa empresa, não só a comunicação entre
a gerência, como também a comunicação entre os colaboradores, a comunicação para de dentro para fora e de dentro para dentro, entre os próprios gestores, a parte de liderança, e depois entre a liderança e a equipa, entre a equipa e a liderança, vice-versa, não é? E depois a comunicação para o exterior, com o público, com os nossos pacientes ou clientes. É importante nós fazermos uma análise cuidada de como é que está a ser essa comunicação, como é que ela está a resultar, quais são os pontos que não estão a resultar tão bem, como é que os vamos avaliar. É importante fazer essa análise porque aí podem estar muitos pontos que nos impedem de evoluir e crescer. E normalmente a comunicação é um dos pontos mais fundamentais para uma boa liderança, para uma boa comunicação e para vender o nosso produto, não é? Tudo é comunicação, de maneira que este também é um ponto bem importante que precisamos analisar e que também está incluído no método. De seguida, e passando dos potenciadores para o polo oposto, que é os bloqueadores. E o que é que vamos analisar nos bloqueadores? Nos bloqueadores vamos analisar ao pormenor quais são os nossos medos, quais são os nossos bloqueios, as nossas crenças que nos impedem de crescer. As crenças são como uma programação que nós temos no nosso cérebro que faz com que nós tornamos a ter o mesmo padrão de reações, o mesmo padrão de acontecimento, e as mesmas coisas aconteçam na nossa vida, às vezes sem conta. São as nossas crenças que nos fazem com que isso aconteça. E é importante identificá-las, porque se nós não conseguimos identificar, nós vamos andar sempre no mesmo padrão, vamos atrair o mesmo tipo de pessoas para nós, e vão-se repetir as mesmas situações, as mesmas ações. Muitas vezes numa empresa, por exemplo, nós temos um funcionário que não colabora, que não é bom, e vamos despedi-lo. E depois o que acontece é que vem outro que é pior, se calhar igual ou pior ainda. E é importante nós termos essa análise, porque não adianta estarmos a despedir a pessoa. É importante trabalharmos com ela, perceber, fazer uma análise cuidada, para que possamos aprender ambas as partes, nós com ela e ela connosco. Porque na vida é assim mesmo, quando nós fugimos das situações, elas dão a volta e vêm ter connosco outra vez. De maneira que o importante é enfrentar as situações, é analisá-las, perceber o que é que está na causa dessa situação e poder criar um plano estratégico para ultrapassar essa causa, para resolvê-la e conseguirmos superar-nos. E quando isso acontece, a coisa que estava a acontecer resolve-se e normalmente deixa de nos chatear, entre aspas, deixa de nos incomodar, porque é como se subíssemos de nível, é como se subíssemos de patamar. As crenças são um ponto muito importante e muito fundamental, que é fundamental analisarmos para mudarmos do patamar onde estamos, para sairmos do sítio onde estamos e subirmos de patamar. Além dos medos, bloqueios e crenças, nos bloqueadores temos também a experiência passada. As experiências passadas, quando boas, claro que são potenciadores, não é? Mas quando são negativas, e não só a nossa experiência passada, é a experiência também de pessoas amigas que já viveram essa experiência ou que já passaram por ela, ou histórias de coisas que já ouvimos, e é importante nós tomarmos consciência e percebermos qual das nossas histórias passadas nos está a incomodar. Muitas vezes nós pensamos que ela já não nos incomoda, que está lá para trás, que já nem sequer faz sentido para nós, mas o que é certo é que ela está lá e que nos incomoda e que nos leva a tomar atitudes baseadas nessas experiências que nos causam medo, que nos causam frustração, incómodo e que nos vão condicionar as nossas escolhas. De maneira que é importante fazermos uma análise cuidada das experiências passadas que nos impedem de crescer, que nos impedem de evoluir, que nos impedem de ser mais fortes, para podermos ressignificá-las, dar-lhes outra interpretação e fazer com que essas mesmas experiências nos ajudem e nos contribuam para nós, não como um bloqueador, mas como um potenciador, e aprendermos com elas para evoluirmos. Essa é a análise, é uma das análises que fazemos na parte dos bloqueadores. Depois, o quarto pilar, que é analisado no método Luminous, é os protocolos, ou seja, a forma como funcionamos. E todos estes 4 fundamentos ou pilares, eles são analisados quer para a empresa, quer para o empresário, e depois na ligação entre os dois vai-se fazer a conexão entre, por exemplo, os potenciadores da empresa, os potenciadores do empresário, e é importante sempre fazer essa conexão porque muitas vezes há incongruências entre as duas partes. Muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Na análise do perfil comportamental, nós identificamos que o empresário tem um perfil estável. E o que é um perfil estável? É um perfil de uma pessoa que não gosta de mudanças, gosta de ter tudo organizado, tudo estável, como o próprio nome indica,
demora tempo a tomar decisões, gosta de ponderar todas as circunstâncias e uma pessoa estável não é fácil adaptar-se às mudanças. Ora, se numa empresa um dos objetivos é chegar a um patamar superior de uma forma muito rápida, isso é incongruente com a personalidade do próprio empresário. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é incompatível? O empresário não pode subir de uma forma rápida? Não, não quer dizer isso. O que é importante é o empresário tomar consciência de que isso acontece para criar estratégias para resolver isso mais facilmente. Se o próprio empresário percebe, ok, eu tenho um perfil estável, eu gosto de levar as coisas com calma, gosto de ter tudo planeado, então eu não vou querer que a minha empresa vá de repente. Ou se eu quero, vou criar uma estratégia que me ajude a tomar decisões mais rápidas, que me ajude a ser mais rápido e a fazer mudanças com mais calma, que a mim me deixem mais tranquilo. Não é? É importante haver essa análise para percebermos como é que as coisas se podem fluir, mesmo sendo incompatíveis, mesmo havendo incongruências. É importante tomar consciência delas porque consegue-se criar estratégias para as ultrapassar e isso é muito importante. Então, no último fundamento que eu estava a partilhar com vocês, o que é que analisamos no método Luminous? São os protocolos. O que é que são os protocolos? São as formas como o empresário funciona e a forma como a própria empresa funciona. Pode haver incompatibilidade entre essas duas vertentes. O meu cão também quer aqui dar a sua opinião. Kiko, agora não. Peço desculpa. Então... entre os protocolos temos protocolos de produtividade, que também são analisados, protocolos de gestão de tempo, como é que é gerido o tempo entre o próprio empresário e a empresa. Depois, como é que são tomadas as atitudes ou a falta delas, também analisamos isso, quais são as bases que ajudam a tomar atitudes, isto funciona muito, é importante nós termos essas bases, esses fundamentos bem claros na nossa mente para percebermos como tomar decisões mais assertivas, isso poupa-nos tempo, poupa-nos muitas chatices e causa-nos mais assertividade, ajuda-nos a ter mais assertividade nas nossas decisões. E depois, a própria forma em si, além da produtividade, do tempo e das atitudes e ou a falta delas, como é que elas são tomadas, é importante também percebermos como é que funcionam as próprias rotinas, quer do empresário, quer da empresa, os próprios hábitos, os protocolos em si, como é que eles funcionam, porque nós daí podemos identificar muitos pontos que podem ser melhorados e que podem ajudar a aumentar a produtividade, quer do próprio empresário, quer da própria empresa, criando assim uma maior rentabilidade do tempo e podendo o próprio empresário dedicar mais tempo àquilo que realmente importa, dentro da empresa focar realmente no que é o crescimento da empresa, como é que eles podem evoluir e a nível pessoal poder dedicar mais tempo à família, aos amigos, aos seus hobbies, à própria saúde do próprio empresário, que é muito importante, e muitas vezes também até ter tempo para criar outros negócios ou outras coisas mais importantes. Depois de passar por estes 4 fundamentos importantes, o que é que se passa a seguir? A seguir, são detectados, em cada um dos diagnósticos, são detectados vários pontos de melhoria. Nesses pontos de melhoria, normalmente são muitos, e então o que é que se faz? É importante manter o ânimo, não é? E para isso vamos criar uma lista de prioridades desses pontos de melhoria. E dentro dessas prioridades vamos escolher 3, e dessas 3 vamos criar um plano estratégico de ação para ultrapassar cada uma delas. Depois, a seguir, é entrar em ação e fazer o método. O método termina aqui. Quando o plano de ação está criado, o método termina e depois cada empresário vai fazer a sua jornada rumo a ultrapassar esses limites e esses bloqueios diagnosticados e criados o tal plano de ação para os ultrapassar. Entretanto, não sei se surgem algumas dúvidas ou se tem alguma pergunta para fazer. Este é um curso que é estrutural, vai à estrutura da própria pessoa, muda tudo, muda a forma dela ser, de estar, de se ver e de ver o mundo. Uma vez instituído e colocado em prática, muda tudo, não torna atrás, não há volta a dar. É como se fosse uma nova programação cerebral que fica dentro do nosso cérebro e uma vez estando lá, fica para a vida. E não só fica para a vida, como também permite, uma vez compreendido o método e colocado em prática, permite utilizá-lo
para muitas outras limitações que vão acontecendo ao longo da vida. Na verdade, por exemplo, este método Luminous para mim é uma novidade, é uma coisa nova, são novas experiências para mim, novas formas de atuar e de ser que eu nunca tinha experimentado antes, e eu própria estou a pôr em mim o próprio curso, não é? Porque aproveito cada desafio, cada etapa para pôr o curso em prática, para perceber quais são os impedimentos, aquilo que me impede, quais são, todo o curso é uma ferramenta brutal para pôr em prática para quando queremos crescer, evoluir, mudar de nível, porque os pontos são tão importantes e tão fundamentais que é importante analisar, que nos permite fazer isso depois de saber o método de forma automática. E sabendo isso, nós vamos colocar em prática e vamos evoluindo muito mais rapidamente. E era isto que eu queria partilhar com todos vocês hoje. Eu espero ter sido clara. Se tiver alguma dúvida é só dizerem. Eu na próxima live vou explicar porque que é importante fazer o método e quais as transformações que o método traz para cada pessoa que o colocar em prática. Se tiverem, entretanto, alguma dúvida ou se gostarem de algum esclarecimento adicional, podem mandar também mensagem, que será esclarecida na próxima live. Só dizer que este foi um método que eu já ainda não, na verdade ainda não apliquei à prática, porque esta vai ser a primeira turma, mas eu já apliquei várias ferramentas do método na minha equipa, porque eu primeiro apliquei em mim, não é? Vi as transformações que houve em mim e já o coloquei em prática na minha equipa. Este método é um método que demora 3 meses, como eu disse, é um método que vai mesmo a fundo, é estrutural. E cada semana, são 3 meses de encontros semanais, uma vez por semana, encontros de 1h30, e nesses encontros cada semana é uma transformação, cada semana é uma evolução, é um crescimento, é uma tomada de consciência. Este é um curso muito forte de autoconhecimento e inteligência emocional, que nos permite ter ferramentas para lidar connosco, para lidar com as pessoas à nossa volta, quer sejam equipa, quer sejam clientes, e nos permite crescer e evoluir. Eu já coloquei em prática com a minha equipa e digo-vos que os resultados são extraordinários. Eles falam por si, os próprios colaboradores, eles falam. Inclusive, no sábado eu vou fazer uma live com uma das minhas colaboradoras e ela vai falar um bocadinho do que foi a sua experiência de passar pelo método, não propriamente o método de Luminous, porque ela não é empresária, não é? Ela é colaboradora de uma empresa, mas ela é uma líder e ela viu a sua vida mudar como líder. E isso é extraordinário de ver, mas não há como ouvir na prática o testemunho dela, será no sábado. Entretanto, a próxima eu irei falar o porquê de fazer o Luminous e as transformações que eles têm, e por último no domingo, que é quando acabam as inscrições para a primeira turma do Luminous, eu vou falar um bocadinho sobre as dúvidas que foram aparecendo ao longo deste tempo. Vou falar um bocadinho, esclarecer as dúvidas de toda a gente que têm para se inscrever. E para tornar as coisas mais fáceis. A turma, ela vai ser a primeira. O preço do curso, como eu já tinha partilhado com vocês, é 1.000 €, mas esta primeira turma vai ter um preço especial de 500, fica por metade do preço. Pediram-me também para ver se era possível fazer o pagamento em prestações. Agora já vai ser possível fazer o pagamento em três fases, pagar só uma primeira agora e depois ir pagando as outras 2. A inscrição para o curso está na descrição da bio, quer do Facebook, quer do Instagram. Tem lá um link e nesse link tem lá um sítio onde podem ler um bocadinho. Tem lá inclusive alguns testemunhos das minhas colaboradoras, alguns testemunhos escritos, podem ler também. E tem também o link para se inscreverem no curso. O curso vai começar já a seguir, a terminarmos as inscrições. Depois irei reunir com cada um individualmente também para perceber qual é o propósito da pessoa querer, porque eu tenho muita vontade e sei que quem fizer o curso vai ser transformador, e eu quero acompanhar cada um, principalmente nesta primeira turma, individualmente, para que cheguem ao fim e sintam que realmente valeu a pena, realmente houve resultados e realmente o curso é luminoso. O objetivo é mesmo iluminar a pessoa para que ela ilumine a sua empresa, para que ela ilumine o mundo com os seus produtos ou serviços, e que a própria pessoa se identifique com o seu propósito, com aquilo que ela realmente faz, e que possa, com a sua felicidade, que é importante. Eu acredito que todos nós temos um propósito nesta vida, e normalmente o nosso propósito tem a ver com aquilo que nos faz feliz, com aquilo que nos dá prazer e que contribui para os outros. No meu caso, eu acredito que a minha missão, o meu propósito é ajudar o mundo a sorrir, e ajudar como médica dentista, mas não só, também como coach, para poder ajudar a perceber
neste caso os empresários, como é que eles podem usufruir melhor da vida, vendendo aquilo que lhes dá prazer e que eles gostam, para que possam ajudar outras pessoas com os seus serviços, com os seus produtos e com a sua missão. E a ideia é que eles possam fazer isso, mas sempre com um sorriso na cara, sempre com vontade, nada de stress, ansiedade, frustração. Normalmente todos os empresários montam uma empresa para ter uma vida mais autónoma, feliz, com mais qualidade de vida, e normalmente têm precisamente o oposto. De maneira que a minha missão é ajudar também os próprios empresários a usufruírem disso, a viverem com mais calma, com mais tranquilidade, a usufruírem da jornada, e tudo isso consegue-se com o Luminous. De maneira que era isto que queria partilhar com vocês. Por agora é tudo. Podem se inscrever já na primeira turma, está lá o link na descrição. Se tiverem dúvidas, digam. Obrigada, foi um prazer, e é um prazer partilhar com todos vocês esta minha criação. Obrigado por estarem presentes, por assistirem, e até breve. Tchau, tchau!